Hoje é o Dia das Mães, e para mim é uma data muito especial, mas sempre quando temos essas datas relacionadas à família, é uma oportunidade para nós estarmos falando de valores espirituais, do viver no âmbito espiritual e também do viver em família, que são duas situações extremamente importantes na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre uma mãe que muito pouco se fala dela na Bíblia. É uma mãe que está no Novo Testamento, já começa por aí, né? Porque geralmente as mães que são geralmente mencionadas quando a gente vai estar ministrando sobre o Dia das Mães, a grande maioria está no Velho Testamento. Mas é uma mãe que está no Novo Testamento, e eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quem achou diz amém. Amém. Vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria ou de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe, qual é o nome dela, irmãos? Eunice. Em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Queridos, mais vamos dizer assim, uma carta do apóstolo Paulo escrita, nesse caso a Timóteo. Eu sou fã do apóstolo Paulo porque, irmãos, muito da teologia bíblica, em termos de doutrina cristã no Novo Testamento, se nós não tivéssemos o apóstolo Paulo, muita coisa nós não aprenderíamos acerca de temas que são essenciais na vida cristã. O que seria, do Novo Testamento sem o ministério do apóstolo Paulo, trazendo para nós ensinamentos profundos acerca de temas teológicos profundos, por exemplo, a carne e o espírito. Ninguém falou com tanta profundidade sobre essa luta que existe dentro de nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. O apóstolo Paulo ele descreve isso nos pormenores, a questão dos dons do Espírito Santo, quantos dons são, qual é o propósito de cada dom, qual é o dom supremo. Enfim, o apóstolo Paulo ele vai destrinchando todas essas situações, e quando ele escreve a Timóteo, ele escreve como um pai, se colocando como um pai. Ele diz aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, meu filho amado, ou meu amado filho. Embora Timóteo não fosse seu filho, biologicamente falando, mas sentindo nos seus ombros a responsabilidade como um pai espiritual, como aquele que de certa forma se sente na responsabilidade de conduzir Timóteo no caminho da fé, e se considerando na relação com Timóteo como se fosse um pai no âmbito espiritual. E eu vejo que muitas vezes nós temos que olhar para nós dessa maneira. Quando nós, irmãos, temos a oportunidade de ajudar pessoas, discipular pessoas no âmbito espiritual, isso tem que trazer para dentro de nós esse senso de paternidade espiritual, onde a gente se sente responsável pelo outro, onde a gente se sente muitas vezes como um pai de alguém que nós estamos ensinando a caminhar em Cristo Jesus. E quando Paulo começa a falar com Timóteo sobre o seu ministério, ele vai aonde? Ele vai na família de Timóteo, e ele começa
a falar então de coisas profundas com Timóteo. Ele diz a Timóteo o seguinte: desejando ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. É interessante que Paulo, ele tinha um carinho muito grande, um amor muito grande pela vida de Timóteo, e ele olha para Timóteo, ele escreve para Timóteo dizendo que ele se lembrava das suas lágrimas. E eu quero perguntar a você nessa noite: você tem se lembrado das lágrimas das pessoas que andam ao seu lado? Porque muitas vezes as pessoas com quem nós caminhamos, elas choram, elas derramam lágrimas, e muitas vezes nós precisamos nos lembrar das lágrimas das pessoas com quem nós caminhamos em amor, com quem nós caminhamos em fé. E Paulo era uma pessoa que ele se lembrava das lágrimas de Timóteo e orava por Timóteo de dia e de noite. E muitas vezes eu penso que eu e você precisamos nos lembrar das lágrimas das pessoas com quem nós muitas vezes caminhamos, porque as lágrimas, elas têm o poder de quebrar a nossa insensibilidade. As lágrimas têm o poder de quebrar a dureza do nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração fica endurecido, o nosso coração se torna um coração endurecido, insensível, mas muitas vezes é diante de lágrimas de pessoas que são importantes na nossa vida, que o nosso coração vai ser quebrantado, e que a dureza do nosso coração vai ser removida. Então lágrimas muitas vezes são importantes para tirar de dentro do nosso peito, do nosso coração, do nosso espírito, a insensibilidade, né? Aquela situação do filho ver a mãe chorando, ou aquela situação da mãe ver o filho chorando por uma situação ou por outra, muitas vezes mexe no profundo, no escondido, né? Quebrantando, trazendo de volta a sensibilidade que talvez o tempo, as circunstâncias, os problemas muitas vezes tem tirado de nós. Porque às vezes, queridos, o fato de nós estarmos lidando todos os dias com circunstâncias, com problemas, com dificuldades, a gente vai ficando insensível para amar, insensível para se importar com pessoas que importam. Amém? Insensível para se importar com pessoas que importam e devem ser importantes na nossa vida. Então hoje é um tempo, especificamente falando de hoje, Dia das Mães, é um dia, é um tempo que Deus nos presenteou para nós estarmos pensando sobre família, pensando sobre valores que nós temos que viver em família. E o apóstolo Paulo então ele fala para Timóteo que ele lembrou-se das suas lágrimas, mas ele vai mais profundo. Ele fala: lembrei-me da tua fé, uma fé que primeiro esteve no coração da sua avó Lloyd, depois estava no coração da sua mãe Eunice, e agora está em você. Então o apóstolo Paulo começa a dizer que essa fé que Timóteo carrega hoje no seu espírito, ela primeiro foi plantada no coração da sua avó, depois foi plantada no coração da sua mãe, e depois foi transmitida para ele. Ou seja, a fé, ela é um valor precioso nas nossas vidas, que não deve ser guardado somente no nosso coração, mas deve ser compartilhado com as pessoas com quem nós caminhamos e a quem nós amamos. A fé, ela precisa ser como um legado, ou como uma herança, que nós transmitimos para outros que virão depois de nós, para que eles possam continuar caminhando na direção para onde nós estamos caminhando em relação à vontade de Deus. Então quando Paulo começa a falar com Timóteo, ele se lembra do valor e da importância da sua avó e da sua mãe, na sua experiência de ministério, na sua experiência de vida com Deus, dentro daquilo que ele tem como chamado em Cristo Jesus. E hoje nós precisamos pensar da importância daqueles que vieram antes de nós na fé, que aceitaram o convite de Deus antes de nós, e através de suas vidas nós começamos a viver também uma vida com Deus. E a mãe, ela faz parte de todo esse processo, de todo esse projeto, principalmente aqui na vida de Timóteo, né? Paulo deixa bem claro que a fé que primeiro esteve no coração da sua mãe, agora está no seu coração. E é interessante que ele destaque essa fé com uma característica marcante: uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Aí, talvez alguém pergunte: mas pastor, o que é uma fé não fingida? Uma fé não fingida é uma fé autêntica, é uma fé verdadeira, é uma fé onde a pessoa, ela não quer mostrar por fora algo que ela não está vivendo por
dentro. É aquela fé onde tudo que você realiza no âmbito externo da sua vida, suas atitudes, suas ações, estão em perfeita sintonia com aquilo que você carrega dentro do seu coração. Ou seja, o que você é por fora, também você é por dentro. Isso é viver uma fé não fingida, diferente da fé que Jesus identificou lá em Mateus 23, na vida dos religiosos, onde Jesus, ele disse aos religiosos: hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado, irmãos? É um túmulo que é bonito por fora, se passa cal por fora, fica bonito por fora, mas você abre aquele túmulo, o que tem lá dentro? Podridão, né? Ou seja, está bonito por fora, mas por dentro tem coisas podres. Está bonito por fora, mas está feio por dentro. Então, Jesus, ele identifica essa fé dos religiosos como uma fé fingida, porque eles estavam querendo demonstrar algo externo que não era realidade interiormente nos seus corações. Então, quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo, ele fala de alguém que está vivendo uma fé não fingida. John MacArthur, um pastor e teólogo norte-americano, ele disse algo muito interessante. Ele disse que a fé, assim como a graça, não é passiva e nem estática. Pelo contrário, a fé, assim como a graça, ela é ativa e operosa, inseparável do arrependimento, inseparável da rendição a Deus e inseparável de uma disposição sobrenatural de obedecer à vontade de Deus. Vou repetir o que John MacArthur disse. Ele disse que a fé, assim como a graça, não é passiva e nem estática, mas ela é operosa, ela é ativa, inseparável da rendição a Deus, inseparável do arrependimento e inseparável da disposição sobrenatural de obedecer a Deus. Em outras palavras, John MacArthur estava dizendo o seguinte, que a fé, ela é ativa, ela é operosa, e assim como a graça, ela não pode ser vivida sem arrependimento, ela não pode ser vivida sem rendição a Deus, ela não pode ser vivida sem a disposição sobrenatural de obedecer a Deus. Por que, irmãos? Porque obediência a Deus não é algo natural, é algo sobrenatural, que só vive quem tem fé, só vive quem anda na fé. Traduzindo o que ele disse, aquele que tem uma fé verdadeira, ele vive todos os dias em arrependimento quando comete pecado. Aquele que tem uma fé verdadeira, todos os dias ele vive procurando se render a Deus. Aquele que tem uma fé verdadeira, ele vive todos os dias querendo e fazendo o possível para obedecer a Deus em todas as situações da sua vida. Então, essa fé é uma fé não fingida. Essa fé é uma fé não fingida. Era esta fé que Paulo via na vida de Lloyd, na vida de Eunice e também na vida de Timóteo. E é esta fé que Deus quer ver no meu coração e no seu coração nessa noite. Uma fé onde a gente não consiga viver sem arrependimento. Uma fé onde a gente não consiga viver sem se render a Deus. Uma fé onde a gente não consiga viver sem a disposição constante de obedecer a Deus. Então isso é uma fé verdadeira na visão de MacArthur, esse teólogo, esse pastor norte-americano. Eu concordo, irmãos, esta é a fé que faz a diferença nas nossas vidas. Então, quando Paulo fala dessa fé, ele destaca essa fé não fingida. E eu quero dizer nessa noite que mães que servem a Deus, a exemplo de Eunice, a exemplo de Lloyd, porque vó, para mim, é mãe duas vezes, né? A gente fala de Eunice como mãe, fala de Lloyd como avó, mas a avó é como se fosse mãe duas vezes. Essa fé que estava no coração delas, vamos dizer assim, qualificava Lloyd e Eunice como mães que serviam a Deus, e por servirem a Deus, eram instrumentos para que Deus pudesse gerar filhos que também iriam servir ao Senhor. Então, algumas curiosidades na vida de Eunice. Primeiro, o significado do nome Eunice. Quando pensei nesse nome Eunice, eu lembrei de uma antiga companheira de trabalho que trabalhou comigo no Bradesco, e ela era rapidinha, ela andava rapidinho. Sabe aquelas pessoas que andam acelerado? E ela era uma mulher muito enérgica, muito firme, mas também muito trabalhadora, muito assertiva, que ela tinha que te falar, ela te falava,
e também já saía e já ia resolver outra coisa. Então Eunice, eu falei, mas será que Eunice, será que o significado do nome Eunice tem a ver com essa Eunice que eu conheci, né, que trabalhou comigo? Eu fui pesquisar e descobri que o significado do nome Eunice é vitoriosa. Ou seja, Eunice significa vitoriosa. Então olha só, uma mãe que já nasceu com o desígnio debaixo do seu nome de ser uma mulher vitoriosa. Então mães que servem a Deus são vitoriosas, né? Aí eu falei, peraí, vamos ver Lloyd. Aí quando eu fui procurar Lloyd, já foi mais difícil, porque não existe um consenso único do significado para o nome Lloyd. Então tem vários significados para esse nome, e aí eu coloquei alguns aqui: mulher de grande porte, mulher forte, mulher determinada, a melhor. Aí quando você pega vitoriosa, determinada, forte, a melhor, você junta todos esses adjetivos, e eu penso que esses adjetivos, elas se encaixam perfeitamente na figura de uma mulher que sabe ser mãe, porque ser mãe exige força, amém? Ser mãe exige determinação, ser mãe é uma condição vitoriosa, porque não é para qualquer uma. Ser mãe tem que ser vitoriosa para ser mãe, porque, irmãos, eu penso assim, que como pai e como mãe, quando nós vivenciamos essa experiência, nós temos a alegria de ver filhos, mas também nós somos testados e provados nos limites da paciência, da tolerância, né, do amor sacrificial. Sim ou não, irmãos? Filho exige ou não exige paciência da gente? Filho exige ou não exige tolerância, disposição, força, né, dedicação? Então, quando eu penso nas qualidades que estão por trás do nome de Eunice e por trás do nome de Lloyd, eu vejo adjetivos que qualificam uma mulher como uma boa mãe, que faz a diferença, que serve a Deus, e servindo a Deus é vitoriosa. Então, nesse ponto, eu quero falar aqui sobre algumas situações, alguns pontos que Deus trouxe no meu coração, sobre o perfil de uma mãe que serve a Deus e é vitoriosa, porque através da sua vida ela produz filhos que fazem a diferença, produz filhos que também marcarão a história servindo a Deus. E quais são as qualidades dessa mãe? Ou quais são os pontos relacionados à vida dessa mãe? Primeiro ponto, uma mãe que serve a Deus, uma mãe que é vitoriosa nesse propósito de servir a Deus. A primeira lição que nós temos aqui, que o texto nos traz, é que elas conquistam honra, respeito e admiração diante de Deus. Então eu vou repetir: mães que servem a Deus, mães que são vitoriosas no propósito de servir a Deus, elas conquistam honra, respeito e admiração diante de Deus. Quem gosta aqui de receber honra? Levanta a mão. Quem gosta aqui de receber admiração e respeito? Tudo isso é bom, irmãos. Agora imagina você receber isso de Deus, você receber honra, respeito e admiração da parte do Senhor. Uma coisa é você receber isso de outras pessoas, outra é você receber do próprio Deus. Quando Paulo ele fala com Timóteo, a história de Timóteo como um pastor que foi muito bem sucedido no seu ministério, e Timóteo ele foi pastor da igreja de Éfeso, e foi um dos melhores pastores na época da igreja no seu nascimento. Nós não podemos deixar de lado a história de que ele foi quem ele foi por causa da mãe que ele teve. Ele foi quem ele foi por causa da avó que ele teve. De certa forma, quem Timóteo foi era fruto de quem sua mãe foi. Quem Timóteo foi também era fruto de quem sua avó foi. Se ele tinha firmeza espiritual para servir a Deus, essa firmeza espiritual primeiro foi encontrada onde? Na sua mãe. Se ele tinha caráter santo, esse caráter santo foi encontrado primeiro em quem? Na sua mãe. Então, de certa forma, o sucesso de Timóteo era produto do sucesso espiritual que primeiro estava estava primeiro na vida da sua mãe e na vida da sua avó. E quando nós lemos as páginas da Bíblia, como nós estamos lendo aqui agora, o nome delas é mencionado, sim ou não? Então elas estão recebendo o quê? Honra. Elas estão recebendo admiração, elas estão sendo exaltadas. Mães que servem a Deus serão honradas por Deus. Mães que servem a Deus, no momento certo receberão honra de Deus, exaltação de Deus, no momento
certo serão honradas pelo Senhor. Então eu quero dizer para você, mãe, por trás de todo o seu desgaste, por trás de toda a sua entrega, por trás de todo o seu sofrimento, por trás de toda a tua dedicação, existe um Deus para te honrar. Existe um Deus para te dar honra e respeito diante das pessoas, e no momento certo, essa honra virá. Às vezes a mãe fala: eu fiz tudo pelo meu filho e não recebi o carinho, não recebi o retorno. Fica tranquilo, porque o retorno vem do Senhor, o retorno vem de Deus. Ele cuida de cada um de nós, mas eu creio que Deus cuida de uma maneira muito especial das mães. Por quê, irmãos? Porque o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. Então, quando Deus quer falar da grandeza do seu amor, muitas vezes Ele usa a figura de uma mãe. Por quê? Porque acima do amor de mãe só tem o amor de Deus. E isso também claro lá em Isaías, quando o povo de Deus se sente abandonado, esquecido, por Deus, o Senhor pergunta: pode uma mãe se esquecer de quem? Do seu filho a quem ama, do seu filho de colo a quem amamenta. Pode uma mãe se esquecer? Ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti, pois te tenho gravado na palma das minhas mãos. Essa palavra Deus manda através do profeta com o propósito de elevar a grandeza do seu amor. Mas para que o seu amor seja engrandecido, tem que aparecer a figura de quem ali, irmãos? De uma mãe. Mães, vocês existem para que o amor de Deus seja engrandecido. Vocês existem para que através do amor que vocês têm, para que através do amor que vocês carregam em seus corações, que é de vocês, o amor de Deus possa ser engrandecido com base no amor que vocês têm como mãe pelos seus filhos. Então olha só, mãe não é qualquer pessoa, mãe não é qualquer encargo, mãe não é qualquer vocação, mãe não é qualquer chamado. Embora o mundo hoje esteja querendo esculhambar com o propósito de ser mãe, mãe é algo sublime aos olhos de Deus. Então se você é mãe, e se você tem filhos, e está tendo essa alegria de poder educar filhos, discipular filhos, conduzir filhos no caminho do Senhor, você é bem-aventurada, você é abençoada, e Deus te honra, Deus te honra, Deus te honra, Deus te honrará. E eu quero trazer aqui mais algumas mães, junto com Eunice, dentro dessa palavra, que foram honradas por Deus. Eu me lembro aqui de Ana. Ana foi honrada, uma mulher que apareceu ali no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, e nós vemos ali uma mulher amargurada de espírito, porque ela queria muito ser mãe. Ela queria ser mãe, ela não queria ser uma profissional liberal, ela não queria ser uma empresária, ela não queria ter um comércio, ela não queria ter um MBA, uma pós-graduação. Por que eu falo tudo isso, irmãos? Porque hoje parece que aos olhos de muitas mulheres, ser realizada é ter um MBA, é ser alguém bem sucedido na vida, é ter uma pós-graduação, é ter uma faculdade. Ana não queria nada disso, ela queria segurar um filho no colo, ela queria ser mãe, e ela foi honrada primeiro pela sua fé, na capacidade de crer mais na manifestação do milagre do que na permanência da tragédia, porque a tragédia já estava instaurada na sua vida, que era a questão dela ser estéril. Mas apesar dela carregar a esterilidade com ela cria que Deus podia tirar aquela esterilidade da vida dela, que Deus podia mudar a vida dela, que Deus podia fazer um milagre na vida dela, e ela não desistiu, muitas vezes sendo, vamos dizer assim, tida como uma mulher que estava embriagada pelo próprio sacerdote dentro do templo, muitas vezes passando pela experiência de não ser compreendida, de ser julgada incorretamente. Ela não desistiu de continuar buscando o seu sonho, o seu projeto de ser mãe. Um texto que me chama muita atenção, eu mencionei isso aqui no culto de sexta-feira, é que Ana, ela estava orando com amargura de alma e chorando com a alma amargurada, mas buscando a Deus, buscando o milagre de Deus. Ela não desistiu por causa dos problemas, com choro, com a alma amargurada, mas na casa de Deus, na presença de Deus,
lutando contra as impossibilidades, perseverando em crer no poder de Deus diante das suas impossibilidades. E a outra situação pela qual ela foi honrada foi a sua sabedoria e o seu espírito cooperativo para com a obra de Deus, porque ela não só tinha fé, mas ela também era mulher sábia, porque ela colocou diante do Senhor a seguinte situação: Deus, se o Senhor me der um filho homem, esse filho eu dividirei com o Senhor, ele será meu filho, mas ele também será teu sacerdote, porque eu o deixarei na sua casa, para que ele trabalhe para o Senhor e para a obra do Senhor e para o reino do Senhor. Ou seja, ela foi sábia, ela pensou de forma cooperativa, ela não pensou só nela, ela não pensou só na felicidade que ela queria ter, ela também pensou no que aquela bênção que ela estava querendo poderia produzir de bom para o reino de Deus. Eu quero dizer para você aqui, mãe que está aqui nessa noite, se você tem lutado contra situações que diante dos seus olhos são impossíveis, eu quero dizer para você, existe um Deus que faz milagres. Ainda existe um Deus que faz milagres. Ainda existe um Deus que liquida situações impossíveis na nossa vida. Se você quer ver situações mudando na sua vida, tenha fé em Deus e na capacidade que Deus tem de mudar as coisas que você não pode mudar. E mais, quando você pensar naquilo que você está buscando, não pense só no que você quer para você. Pense no reino de Deus. Pense em como aquilo que Deus vai te dar vai beneficiar o reino, vai ajudar no crescimento do reino, vai ajudar na expansão do reino de Deus. E aí as suas orações com certeza terão uma possibilidade muito maior de serem atendidas. Então Ana é uma mulher que Deus honrou, dando a ela o filho que ela queria. Ana foi uma mulher que Deus honrou porque teve fé, porque teve sabedoria, porque tinha um espírito de cooperação para com Deus. E se você tem tudo isso no seu coração, você tem fé, você é uma mulher sábia, você é uma mulher que tem espírito de cooperação, você não é uma pessoa egoísta, eu acredito que Deus pode te honrar nesses dias. Eu acredito que o mesmo caminho pelo qual Deus honrou a vida de Ana é o caminho pelo qual Deus vai honrar você, em nome de Jesus. Amém? Eu também me lembro, irmãos, daquelas mulheres ali mencionadas cadê aqui o texto? 1 Reis 3:16 a 28, que fala das mulheres que viviam na época do rei Salomão, eram duas prostitutas, eram mulheres que não tinham marido. Olha só, elas não tinham marido, elas eram prostitutas. Vamos falar o português claro, né? Porque a Bíblia ela não fica rasgando seda, o que é, o que não é, não é. Mas essas mulheres, mesmo estando vivendo nessa situação, elas se tornaram mães, e pelo que a Bíblia nos revela, elas moravam e dormiam no mesmo ambiente, e elas tiveram filhos, parece que na mesma época. Então as duas estavam dormindo, e de repente, por descuido, uma deitou em cima do seu bebê, e o seu descuido trouxe o quê? Morte para o seu filho. Olha só. Só que o que ela fez? Ela pegou o bebê morto, foi ali de mansinho, colocou do lado da outra e pegou o bebê vivo e trouxe para ela. Ou seja, ela quis dar uma desperta, tipo assim, vou deixar o morto para outra e vou pegar o vivinho para mim. E aí virou uma contenda, porque quando a mãe acordou, ela conhecia o seu neném, né? Virou aquela briga. As duas estavam brigando pela mesma criança viva, e essa situação foi levada diante do rei. E aí o rei Salomão, ele disse: é simples, nós resolvermos esse problema, traga o bebê aqui e me traga uma espada, nós vamos partir o bebê no meio, uma fica com a metade de cima, a outra fica com a metade de baixo, está resolvido o problema. Aí a mãe verdadeira, olha só, a mãe verdadeira, qual era o propósito do rei Salomão dizer tudo aquilo que ele disse, que ele partiria aquela criança no meio? Era revelar a mãe verdadeira. E a mãe verdadeira, ela se manifestou da seguinte maneira: não toque no bebê, deixa ela ficar com a outra. Então eu prefiro que ele fique com a outra, que eu perca, mas que ele fique vivo, mesmo que ele seja com uma mulher que não é a mãe dele, mas que ele fique vivo. A outra disse: não, vamos partir no meio. Ou seja,
Nessa situação ficou claro quem é a mãe de verdade e quem era a mãe de mentira. Então a mãe de verdade, ela sempre vai aparecer em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos problemáticos, com o coração cheio de amor, porque ela é movida por amor sacrificial. É aquela mãe que ela abre mão do seu contentamento pessoal pelo bem-estar dos seus filhos. Ela pensa primeiro no bem-estar do filho e depois ela pensa no seu contentamento. Então a mãe verdadeira é aquela que sempre carrega no seu coração um amor sacrificial, que faz com que ela sacrifique a si mesma, suas vontades, seus desejos pessoais, para buscar o bem-estar dos seus filhos. Só que também tinha a mãe falsa, e a mãe falsa representa aquela que trouxe a morte sobre a vida do seu filho por uma questão de descuido. Ela permitiu que o descuido trouxesse morte sobre a vida do seu filho. E aí eu quero abrir uns parênteses aqui, irmãos. Pensando nos dias de hoje, existe descuido hoje nas nossas vidas, em vários aspectos das nossas vidas? Será que existe descuido? Existe descuido no trânsito? Quem acredita que existe descuido no trânsito, irmãos? Ok. Existe descuido na relação do marido para com a esposa? Existem maridos que são descuidados para com as necessidades das suas esposas? Antes de você responder, peraí, eu não quero criar problema com ninguém, e nem briga de casal, né? Porque é aquela história, termina o culto, aí a mulher cutuca o marido e fala: viu, aquela palavra foi para você, serviu para você. Não, então, existe descuido do marido para com a esposa? Existe descuido da esposa para com o marido? Existe descuido dos crentes para com a igreja? Sim ou não, irmãos? Existe descuido de líderes para liderados e de liderados para com seus líderes? Sim ou não? Existe descuido dos pais para com os filhos? Sim ou não? Será que muitos pais e muitas mães muitas vezes não estão descuidados em relação às más companhias com quem seus filhos andam? Ah, eu sei que o fulano é má companhia, mas deixa rolar, né? Tem uma frase que diz: me diz com quem andas, que eu te direi quem tu és. Se tem uma coisa que faz muita diferença na vida de um filho, são as companhias que ele tem. Sim ou não? Uma companhia má, ela pode levar um filho para um caminho mau, né? Uma má companhia, porque, irmãos, filhos, eles gostam dos pais, mas quando eles descobrem amizade com outras pessoas da sua idade, passam muitas vezes a mandar muito mais do que conselho de pai e de mãe. Essa é uma grande realidade, infelizmente. Então tem pais que muitas vezes estão descuidados em relação às más companhias que os filhos têm. Tem muitos pais que muitas vezes estão descuidados em relação à dedicação demasiada que o filho está dando para a internet, para o mundo virtual. Porque antes os pais ficavam preocupados com os filhos fora de casa. Sim ou não? Tinha pai que o filho saía: oh Jesus, guarda meu filho, o Senhor traz eles são e salvo, não aconteça nenhum acidente, nenhuma morte, Senhor, protege esse menino. Porque a preocupação era fora. Só que foi feita uma pesquisa revelando que hoje tem muito mais adolescente destruindo a sua vida dentro do quarto do que fora de casa. Porque hoje dentro do quarto, muitos adolescentes estão se entregando a tudo aquilo que a internet traz de nocivo ao seu coração. Algum tempo atrás, nós ouvimos falar de jovens que estavam se cortando, sim ou não? Quantos lembram disso? Isso foi tema nos Estados Unidos, até o termo usado era cutting, quer dizer se cortar. Por que eles estavam se cortando? Porque eles estavam tendo contato com, vamos dizer assim, sites que induziam essas crianças a fazerem coisas que era para prejudicar a sua própria vida.
Alguns dias atrás, não teve uma menina que morreu por causa de inalar um desodorante, alguma coisa assim? Aerosol. E da onde que ela aprendeu isso? Da onde que veio isso? Internet. Entende? Às vezes, nós temos que parar para pensar no descuido. Essa mãe perdeu o filho por causa de descuido. Ela descuidou e deitou em cima do filho e morreu. Mas nós estamos falando de outros tipos de descuido, né? O descuido com as más companhias, o descuido com a internet, né? Será que muitos pais muitas vezes não estão descuidados dos seus filhos em relação à pornografia que seus filhos estão vendo na internet, à violência, aos sites satânicos, místicos que muitas vezes estão vendo, e aquilo está influenciando na mente, no coração dos seus filhos? Jogos, irmãos, que muitas vezes levam seus filhos a um mundo de perdição, a um mundo místico, onde Satanás começa a ter acesso à mente e ao coração dos filhos. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Então, a mãe verdadeira é aquela que ama, é aquela que cuida, e a mãe falsa aqui é aquela que muitas vezes descuida, deixa o filho descuidado, e o descuido pode trazer morte. Muitas vezes o descuido é a única situação que o diabo precisa para ceifar a vida de um filho. Aí depois aquela mãe, aquele pai fica chorando: eu podia ter cuidado mais, eu podia ter estado mais perto, eu podia estar mais junto, mas eu não cuidei, e agora é tarde. Então nós precisamos pensar, né? Sábado que vem nós vamos ter o jantar nós vamos estar falando sobre família, relacionamento conjugal. Mas hoje nós precisamos falar de família dentro desse contexto de relação pais e filhos. É Dia das Mães. Nós precisamos pensar em situações que envolvem a nossa vida no nosso contexto familiar, dentro dessa situação. Outra mãe também que me chama a atenção é a Rispa. Eu já preguei sobre Rispa aqui na igreja. Essa mãe está lá em 1 Reis 3, 16 a 28. Não, está lá em 2 Samuel 21, de 1 a 14. A Rispa, ela foi uma mãe, a história dela é muito interessante. Conta, a Bíblia nos relata que essa mãe, ela perdeu seus filhos, os filhos morreram, e ela queria um enterro digno. Ela não queria que seus filhos fossem comidos por feras, que os corpos eles ficassem apodrecendo ao relento, e ela ficou lá, lutando contra as feras, contra as aves, contra os abutres, para que alguém se levantasse e desse aos seus filhos um enterro digno. E ela ficou lá lutando pelos seus filhos mortos, pelos cadáveres deles. Sabe quanto tempo? Quanto tempo, Mateus, você acha que ela ficou lá? 5 dias. Mateus falou 5 dias. Wander, quanto tempo você acha que ela ficou ali? Chuta aí. Foi uma semana. Uma semana. Irmãos, eu falo porque a Bíblia diz, eu acredito porque a Bíblia fala. Ela ficou 6 meses. 6 meses, o que acontece com o corpo? Apodrece, sim ou não? O mau cheiro, aquilo lá chama, né, os abutres, enfim. Ela ficou 6 meses lutando, sentindo o mau cheiro que vinha dos seus filhos, mas ela ficou ali, lutando, enxotando os animais, enxotando as feras, 6 meses, até que o rei Davi tomou uma iniciativa e mandou enterrar os seus filhos. Mas ela ficou lá esse tempo, sentindo o mau cheiro que vinha do corpo dos seus filhos, mas ela não desistiu. E muitas vezes, quando eu penso nisso, né, o mau cheiro que exala da nossa vida espiritual, eu penso no amor de Deus por nós, como o amor de uma mãe, porque muitas vezes uma mãe, ela suporta o mau cheiro que sai da vida dos filhos, o mau cheiro da violência, o mau cheiro da mentira, o mau cheiro do desrespeito, suporta, porque ama, sim ou não? Ela não desiste do filho, apesar do mau cheiro que sai dele, ela não desiste, porque ama. E a relação de Deus conosco é da mesma forma. Eu fico pensando que muitas vezes da nossa vida sai mau cheiro do orgulho, da infidelidade, da inconstância espiritual, das palavras torpes que saem da nossa boca, né?
disposição de fazer compromisso e não cumprir. Porém, apesar de todo o mau cheiro que Deus sente, que sai de nós, Ele não desiste de nós porque Ele nos ama. Então essa mãe, ela nos fala sobre isso, uma mãe que nos inspira a lutar pelos nossos filhos, apesar das dificuldades que os nossos filhos trazem para nós, porque aquela mãe representa a mãe que lutava pelos filhos que estavam mortos, e tem mães hoje que estão desistindo dos filhos que estão vivos. Quem tem filho vivo aí? Continue lutando por eles, continue investindo na vida deles, né? A Juveni estava toda preocupada que o filho dela participava de um campeonato, né? Ganhou? Está feliz? Glória a Deus. Olha aí, estava aqui toda preocupada no domingo passado, intercedendo para que o filho, né, no campeonato de jiu-jitsu se desse bem. Por quê? Porque a vitória do filho dela também é dela. A vitória que o filho dela teve, com certeza, no seu coração, se tornou vitória para ela também. E assim é com as nossas vidas. Quando os meus filhos prosperam, quando os meus filhos conquistam, eu conquisto com eles. Quando um filho meu tem vitória, aquela vitória também é minha, porque eu vibro com a vitória deles. Assim também é na vida de todos os pais e mães que estão aqui. A gente se alegra quando um filho nosso vence uma etapa, vence um desafio, supera uma situação, sai de uma posição para uma outra posição melhor. Aquilo traz alegria ao nosso coração, e nós precisamos preservar isso dentro de nós. Mas, irmãos, segundo ponto, mães que servem a Deus são vitoriosas porque são educadoras na fé. Olha só, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. Diz assim, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, ele diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando com Timóteo o seguinte: desde a sua meninice, desde quando você era menino, você foi ensinado a conhecer as sagradas escrituras, ou as sagradas letras. Quem ensinou Timóteo a entender as sagradas letras ou as sagradas escrituras, irmãs ou irmãos? A mãe Eunice, né? Mas não foi o pai, pastor? Por que eu digo que foi Eunice e não o pai? Porque, irmão, se você vai lá em Atos 16:1, você vai descobrir que Timóteo era filho de Eunice, que era judia, e o seu pai era grego, e o seu pai não era convertido. Então, convertido na casa de Timóteo era a avó e a mãe, e o pai era grego. Olha aí, um problema, porque havia uma divergência sobre a questão da fé. O pai cria de um jeito, a mãe cria de outro jeito. E naquela época era muito mais fácil o pai levar o filho homem para o caminho que ele achava certo do que a mãe, porque o pai exercia uma autoridade muito maior sobre a vida de um filho do que a mãe. Só que aí a gente vê como é forte a conexão de uma mãe na vida de um filho, irmãos, porque mesmo Timóteo tendo um pai grego, aquele pai grego não conseguiu levar ele para a filosofia dos gregos, para o panteão de deuses gregos que ele adorava. Timóteo seguiu os passos da sua mãe. A mãe, ela cria uma conexão com o filho que é muito forte. A gente não tem muitas vezes como avaliar isso, porque desde que o bebezinho nasce, a mãe fica ali fazendo uma lavagem cerebral na criança. Você vai falar mamãe, mamãe, tá? Vou repetir, mamãe, aí fica ali. Aí o filho, por tanto ouvir aquilo, chega um dia que ele fala mamãe. Tem filho que pode a regra, não sei, mas vamos pela regra. Ele vai falar mamãe. Por quê? Porque ficou ali, lavagem cerebral no neném.
Aí chega aos 14, 15 anos, o filho está lá: mãe, cadê meu tênis? Mãe, cadê meu caderno? Mãe, isso, mãe, aquilo. Aí a mãe fala pai. Você não sabe falar pai? Por quê? Porque a conexão da mãe com o filho, ela se tornou muito forte, é para a vida toda. Sempre os filhos procuram primeiro quem? As mães. Lá em casa também não é diferente. Os meus filhos procuram tudo a minha esposa primeiro, né? Por quê? Porque a conexão com a mãe, ela é muito forte. Não quer dizer que a conexão com o pai também não seja, mas a mãe, ela tem uma conexão muito forte com os seus filhos, e isso não pode ser descartado, irmãos. Abraham Lincoln falou assim que por trás, a mão que embala o berço é a mão que governa o reino. O que ele quis dizer? Que por trás de um governante existe uma mãe que governa a sua vida. Ele está falando dele mesmo. Ele era o governante, mas por trás dele estava a mãe. Então a mãe, ela é educadora, ela sempre foi e sempre vai ser, né? Os pais também precisam ser, mas a mãe, ela já nasce, parece com isso, de fábrica. Ela já vem de fábrica. Deus fez ela com essa capacidade de ensinar, de educar, de corrigir na hora de corrigir, de encorajar na hora de encorajar, de instruir na hora de instruir, e isso faz toda a diferença na vida de um filho. Se você abre a sua Bíblia, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você. Está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Isso está em Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ou seja, o que esse texto quer nos dizer? Que a vida, seja ela estática, ou seja ela em movimento, ela tem que ser uma oportunidade para ensinar os nossos filhos. Amém? Deitando, levantando, caminhando, em todo o tempo você tem que estar ensinando. Ou seja, a vida que você tem é o instrumento de ensino que Deus te deu para ensinar os teus filhos a cumprir o que Ele estabeleceu como propósito. E qual é o propósito de Deus quando Ele fala com o seu povo nesse texto? O propósito maior estabelecido para o povo de Deus é que o povo de Deus ame o Senhor acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, a sua missão de vida é amar a Deus de todas as suas forças, com toda a sua alma, e ensinar os seus filhos a fazer o mesmo. Para isso você tem que ensinar os seus filhos através da vida estática, quando você está parado, ou através da sua vida em movimento. Ou seja, o instrumento de ensino é a nossa vida, e o ambiente é o palco da vida, né? Aonde nós estamos ensinando. Eu sempre digo que todos nós somos professores e alunos ao mesmo tempo. Por que, irmãos? Por que somos alunos? Porque a todo instante nós podemos aprender algo diferente. Mas também somos professores, porque a todo instante as pessoas estão observando a nossa vida para aprender algo conosco. E todos os dias nós estamos ensinando alguma coisa para os nossos filhos sobre fé, sobre paciência, sobre tolerância, sobre santificação ou santidade, sobre amor a Deus, sobre amor à palavra de Deus. Todos os dias nós estamos ensinando. Então, se nós não vigiarmos os nossos passos, nós podemos estar ensinando para os nossos filhos algo errado, ao invés de algo certo. Então, para você ser um instrumento de bênção, que vai educar o seu filho no caminho certo, você tem que ter uma vida com Deus, que seja exemplar aos olhos dos seus filhos, né? Se o seu filho está falando palavrão, ele pode estar aprendendo a falar palavrão com você. Se seu filho está intemperante, está aquela criança sem paciência, pode ser que esteja faltando tolerância e paciência em
Você. Porque aquilo que nós geramos em nós também geramos nos nossos filhos. Se o seu filho não quer orar, se o seu filho não valoriza a oração, se ele não ora em casa, e se ele não quer vir à igreja, pode ser que você não ore, pode ser que você não ore em casa, e pode ser que você não queira vir à igreja, pode ser que você não dê valor a estar na igreja. Aí o seu filho ele apenas copia o que você faz. Então nós precisamos, como educadores, definir o que nós queremos ver acontecendo na vida dos nossos filhos a partir das nossas atitudes. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então você é o referencial, né? O maior instrumento de ensino é a nossa vida, são as nossas ações, são as nossas atitudes. Mas enfim, irmãos, mães que servem a Deus são vitoriosas porque deixam um legado de valores que ajudarão na formação das gerações futuras. Eunice e Lloyd plantaram uma fé não fingida no coração de Timóteo. Isso foi um legado que foi deixado para Timóteo. E nós que estamos aqui hoje, pais ou mães, temos que deixar um legado para os nossos filhos. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o exemplo que você vai deixar? Quais são os valores que você está deixando para os seus filhos? Tinham 3 pastores conversando. Preste atenção. 3 pastores conversando. Não é que você esteja conversando. Tinha 3 pastores conversando. O primeiro disse o seguinte: eu prefiro, falando sobre preferências de traduções bíblicas. O primeiro disse assim: eu prefiro a tradução King James, porque é uma tradução fiel aos originais e foi utilizada pelo rei James. Ok. Aí o outro disse: eu prefiro a NVI, porque tem uma linguagem mais contemporânea, mais fácil de ser entendida nos nossos dias. Aí perguntaram para o terceiro: e você, qual Bíblia você prefere? Ele falou assim: eu prefiro a Bíblia da minha mãe. Aí ele falou: mas sua mãe traduziu com a Bíblia? Não, ele falou assim: a Bíblia da minha mãe é a minha mãe. Eu aprendi a ler a Bíblia lendo ela, lendo a vida dela. O que eu entendo de santidade, o que eu entendo de justiça, o que eu entendo de amor, o que eu entendo de devoção a Deus, eu aprendi lendo a vida da minha mãe, porque a vida dela me ensinou o que é viver a Bíblia, o que é viver a palavra de Deus. Trazendo isso para nós, irmãos, a Bíblia mais poderosa que o mundo quer ler são as nossas vidas. Eu e você precisamos ser a Bíblia que o mundo vai ler, que o mundo vai aprender a entender quem é Deus, que o mundo vai aprender a entender o que é salvação em Cristo, lendo as nossas vidas. Você que está aqui hoje, você foi chamado para ser uma Bíblia viva. Tudo que as pessoas precisam encontrar sobre amor a Deus, sobre amor de Deus, sobre paz em Deus, precisa estar contido em você. Você tem que revelar isso. Amém? A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, escritas não com mãos humanas, mas pelo Espírito de Deus, enviadas ao mundo com uma mensagem. Só Jesus Cristo salva, liberta, cura e manda para o céu. Essa mensagem tem que estar em você, tem que estar em mim. Nós precisamos ter essa mensagem no nosso coração. Então nós precisamos deixar esses valores, esse legado para gerações futuras, para que outros possam ler isso na vida dos nossos filhos. O que é lido em mim precisa ser lido no Mateus, no Gabriel, no Davi, né? Estou falando que eles porque são meus filhos, né? E os outros com quem a gente se relaciona, né? Então nós precisamos transmitir a fé que está em nós para o coração dos nossos filhos, para que eles possam viver a mesma relação com Deus que nós estamos vivendo e ter as mesmas vitórias que nós estamos tendo. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos agradecer a Deus. Nesse momento eu quero chamar as mães aqui à frente. Eu quero orar pelas mães.